muita gente acredita que Deus existe, mas não se sente próximo dele, né? Tem um amigo meu que diz, olha, eu acredito, mas eu não sinto. E eu coloquei como tema da nossa conversa como se aproximar de Deus. E eu queria te fazer duas perguntas dentro de uma. Como é que eu faço para eu me aproximar de Deus? E quem é que está próximo de Deus? Boa analogia que você fez sobre as pessoas que se sentem. Analogia não, referência que você fez sobre pessoas que não se sentem próximas de Deus. Eu tenho aberto canais de diálogo, inclusive com ateus, agnósticos, ateus, pessoas fora da religião. E eu gosto sempre de dizer que quando as pessoas dizem, eu estou distante de Deus, ou eu não creio em Deus, ou Deus não é uma hipótese com a qual eu trabalhe na minha vida. A minha resposta a essas observações é a seguinte: qual Deus? Eu respondo com uma pergunta: qual Deus? Porque, geralmente, as pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão afastadas de uma versão sobre Deus, de uma ideia que se tornou convencional sobre Deus e que as pessoas não se sentem minimamente atraídas ou conectadas a essa ideia ou a essas ideias de Deus. Então, respondendo à sua pergunta, eu digo para as pessoas assim: talvez você esteja já próximo de Deus, mas você não percebe, você não sabe, porque a imagem que foi inculcada em você desde a infância é uma imagem de Deus que você não se relaciona à imagem de Deus. Mas você está perto de Deus e, às vezes, não percebe as imagens de Deus que estão ligadas ao amor, à fraternidade, estão ligadas à beleza. Então, todas as vezes que nós estamos ligados a questões da compaixão, da justiça, principalmente justiça social nos tempos em que vivemos, essas pessoas estão próximas de Deus. E respondendo, você fez duas perguntas em uma só, respondendo à pergunta, eu diria assim: todos nós estamos muito distantes de Deus, no sentido de que Deus é um mistério inesgotável. Então, quanto mais os cientistas estudam, por exemplo, os cientistas estudam astronomia, mais eles se sentem distantes das fronteiras últimas do universo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sinto que eu ainda não arranhei a superfície. Eu não conheço nada. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que eu detenho hegemonia, eu detenho primazia, eu detenho a primeira e última palavra sobre Deus. Deus é sempre um mistério a ser explorado, por mim, por você e por todos. Mas ele se relaciona com as pessoas? Ele se comunica com as pessoas? Sim. Deus se comunica, porque Deus, o Deus, pelo menos o Deus cristão, ele é um Deus relacional. Por exemplo, nós, os cristãos, de uma maneira geral, cremos na Trindade. E a gente tem que pensar na Trindade não como um componente da metafísica. Nós temos que pensar na Trindade como uma descrição amorosa, uma descrição relacional de Deus. O que é que significa para mim a Trindade? É um Deus que eternamente vive numa relação de amor. Isso é Trindade. Quer dizer, Deus é uno, mas é trino. É trino, mas é uno. No sentido de que a imagem que isso transmite para mim é que Deus vive eternamente, um preferindo ao outro.
Quer dizer, o pai prefere ao filho, o filho prefere ao espírito, o espírito exalta o filho. Então, se Deus é eternamente relacional, Deus nos criou para a relação e Deus não poderia nos deixar na existência sem que ele se comunicasse para nós, conosco. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer antes da pergunta se Deus se comunica conosco é como é a comunicação de Deus conosco. Como é que Deus se comunica com a humanidade? Não é com uma placa de neon no céu vermelho dizendo, estou aqui. Não é gritando, ei, me ouça. Deus se comunica conosco na sutileza da vida. Na sutileza da compaixão, na sutileza do amparo. Então, né, Jesus diz isso no capítulo 25 de Mateus. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me visitar. E aí nós e outros vamos dizer um dia para Deus, para Jesus, assim, Jesus, quando foi que a gente te viu com fome? Como foi que a gente te viu com sede? Quando foi que a gente te viu sem teto? Aí ele vai responder, quando você fez a um desses pequenos, a um desses desamparados, a mim você estava fazendo. Ali estava havendo uma comunicação de Deus. Estava falando, Deus estava falando com a gente, Deus estava se comunicando conosco. Então, Deus se comunica conosco não da maneira com que alguns religiosos acreditam, né? Deus falou comigo aqui através de um sinal audível, mecânico, que meu ouvido detectou. Não, Deus falou comigo nas sutilezas da minha alma, nas sutilezas do meu coração, na minha percepção do que é justo, do que é digno, do que é de boa fama. Quando eu percebo isso, eu começo a perceber a voz de Deus por coração.